O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo diácono, estimados seminaristas, 3 propedeutas e um na etapa do discipulado da filosofia, que nos acompanha no serviço de animação vocacional da Diocese. Ele é responsável de ajudar a lançar as redes para recrutar novos candidatos, à empreitada vocacional. Querido povo de Deus, já estamos no 3º domingo do tempo pascal. O ressuscitado continua aparecendo diante de nós e a sua luz continua fulgurante a romper com a cegueira que muitas vezes nos impede de perceber que Deus está na nossa vida, que Deus caminha conosco, que Deus nos acompanha, que não nos abandona, cumprindo a sua palavra: "Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos." Perceber a presença de Deus, talvez essa
seja a mensagem desafiadora que Lucas propõe neste capítulo 24 do seu livro, do seu evangelho, quando aqueles discípulos não conseguiram perceber Jesus que entrou na caminhada deles. Deus caminha sempre conosco, nem sempre é fácil percebermos a sua presença. E vamos, portanto, olhando um pouquinho para as imagens que o evangelista propõe para nós na sua iniciativa mistagógica, pois esse tempo pascal é chamado pela igreja de tempo da mistagogia, que é tempo que Deus quer nos ajudar a conhecer de um modo mais profundo o seu mistério pascal que ilumina a nossa vida. Um dia só é muito pouco, e é, portanto, preciso caminhar do domingo de Páscoa até Pentecostes, buscando aprofundar-nos nestas inspirações bíblicas, para que Deus de fato nos ajude a entender qual é a sua proposta de vida, uma vez que pelo batismo participamos do seu mistério pascal. Aonde tudo isso vai nos levar? O que Deus espera de nós? O que nos é permitido esperar da fé? São algumas perguntas que se lançam também na nossa mente, à medida que vamos vivendo este grande dia pascal, que é o tempo de Páscoa. Santo Atanásio costumava dizer isto: estes 50 dias de Páscoa são como um único grande dia de Páscoa, dia de festa, dia de alegria, dia de luz, para toda a nossa vida, para toda a nossa vida. E o que vemos logo no início, no dia da ressurreição do Senhor, o dia da grande vitória de Deus sobre o pecado e a morte, que deveria ser o dia da explosão da vida, o dia, de fato, da confirmação para os discípulos que o Senhor ressuscitou. Nós vemos logo no início do Evangelho uma imagem muito contrastante entre o ideal e o real. O que nós vemos no início do Evangelho, depois que São Lucas narra a aparição de Jesus às mulheres, aliás, as mulheres que vão ao túmulo e não veem Jesus lá, vem um anjo, depois São Pedro vai lá e confirma que o túmulo está vazio. Nós percebemos estes dois discípulos que estão voltando de Jerusalém para Emaús, e estão com o seu coração marcado pela tristeza, pela dor, pelo trauma de ter visto Jesus Cristo ser humilhado, ser vítima da violência humana, ser finalmente morto daquela maneira constrangedora no patíbulo da cruz. Aqueles discípulos trazem isso no coração, trazem a tristeza. Não que eles não tivessem condições de saber da ressurreição. Jesus Cristo já lhes tinha anunciado, pelo menos 3 vezes os evangelhos colocam. O que impede então que estes discípulos trouxessem no coração a esperança da vida sobre a morte, em face ao anúncio que já lhes tinha sido feito? Jesus disse: eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, para enfim ressuscitar. Não era uma imagem inaudita que Jesus nunca tinha mencionado. As expectativas dos discípulos. Em um dado momento no Evangelho, eles vão dizer para aquele homem misterioso, que na verdade é Jesus: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel como um político, que ele fosse resolver a economia do nosso país, que ele fosse resolver o problema da dominação romana. Nós tínhamos expectativas e foi tudo diferente. Quais são as nossas expectativas na fé? O que nós esperamos de Deus? O que a nossa caminhada na igreja faz brotar como desejo, como anseio no nosso coração? O problema, meus irmãos, é quando nós vamos criando expectativas que estão desenraizadas da promessa de Jesus. O Papa Francisco, citando um teólogo chamado Henri de Lubac, falou do problema da mundanidade espiritual. O Papa diz: a mundanidade espiritual é estar na igreja, ambicionando, querendo as coisas do mundo. Nós estamos na igreja para dar
um viés religioso às nossas vontades humanas limitadas e pequenas. Por isso que nós poderíamos até mesmo entender que o caminho, a saída da grande Jerusalém para a pequena Emaús, é voltar do grande projeto de Deus para a nossa pequena possibilidade humana. É isso que esses discípulos estavam fazendo, saindo daquilo que Deus tinha como grande promessa de salvação, para voltar para aquilo que são as pequenas possibilidades e perspectivas humanas, quando desviadas de Deus. O Senhor entra. Aqui está a extensão da misericórdia. Jesus, além de ter ensinado, além de ter dado a vida, a misericórdia do Senhor se manifesta viva. Ele ressuscita misericordioso. Por quê? Porque vai atrás dos discípulos. Na sua limitação de compreender, Cristo ressuscita misericordioso tanto quanto foi morrendo na cruz por nós. A sua misericórdia não diminui, a sua misericórdia, pelo contrário, permanece, perdura, sustenta a humanidade. Ele ressuscita. Até o padre Antônio Vieira escreveu um texto sobre isso, dizendo que voltar para Jerusalém pelo caminho de Jerusalém é fácil, ir para Jerusalém pelo caminho de Emaús, só Deus é que faz. O que ele quis dizer com isso? Que ação misericordiosa, além de ter dado a vida, ir atrás da incompreensão, ir atrás da dureza de coração, ir atrás daqueles que desatentos não perceberam aquilo que Deus já tinha ensinado. Como Deus insiste em nós, como Deus persiste em nos salvar, como Deus não desiste da nossa teimosia, da nossa cabeça dura, da nossa limitação em de fato entender o que Deus está propondo para a nossa vida. Deus traça o caminho de Emaús para levá-los novamente a Jerusalém. E eles vão dizer, outra expressão bonita do padre Antônio Vieira: os olhos servem para duas coisas, para ver e para chorar, e quando choram não enxergam bem. Discípulos que estão com o seu coração tão tomado pela maldade humana, que não conseguem perceber a força de Deus que rompe o mal, e que ressuscitado está diante deles. Evidentemente que São Lucas também coloca que em Cristo ressuscitado há uma diferença. Ele já não é o mesmo homem que antes, agora é glorificado, como promessa de glorificação para toda a igreja. Mas o fato é que os olhos dos discípulos não são capazes de enxergar este mistério de ressurreição. Jesus vai caminhando com eles, explicando a palavra, começando por Moisés, passando pelos profetas, para apontar tudo aquilo que o Antigo Testamento já previra em relação a ele mesmo, que os discípulos deveriam conhecer muito bem. A palavra. São Lucas quer nos ensinar que o modo de encontrarmos Deus hoje, para nos dar respostas, para entrar nas nossas incompreensões, para iluminar a nossa mente vacilante e muitas vezes obscura, é através da sua palavra. A palavra faz arder o coração. Por isso, o Papa Bento XVI disse que a palavra é cheia de sacramentalidade. A palavra é cheia da presença de Deus. Abrir a Bíblia e dar atenção aos textos, de fato curiosos para saber o que Deus quer nos falar, é senti-lo presente junto de nós, é senti-lo falando conosco, é capaz de nos fazer arder o coração, abrasar a fé, que muitas vezes vai se apagando pelas nossas expectativas vãs, e por isso São Pedro dizia na segunda leitura que Deus nos tirou da vida fútil, mas nós tendemos a voltar para ela. E vamos perdendo tempo da nossa vida com coisas que não interessam e não nos acrescentam. E Deus vai às vezes perdendo espaço na nossa vida. Se queremos encontrar Deus, é preciso buscá-lo na sua palavra, e Ele se revelará a nós. Porque ainda que não sejamos capazes de compreender Deus totalmente,
Deus nunca se esconde de nós. Deus nunca se oculta daqueles que o procuram de coração. E seguindo adiante, os discípulos chegam em casa. Jesus faz de conta que vai mais longe. Ele sabia que ali seria o seu paradeiro. Deus faz às vezes de conta para nós, para que neste fazer de conta Ele prove o nosso coração. Deus faz de conta que não ouve, Deus faz de conta que não age, Deus faz de conta às vezes para despertar em nós uma prece, que hoje ecoa na boca dos discípulos, mas deve ser também a prece da igreja. Fica conosco, Senhor. Todos nós devemos pedir que Deus seja o fundamental das nossas vidas. Muitas coisas, muitas pessoas, muitos bens sairão da nossa vida, nós querendo ou não, prevendo isto ou não. O único que não pode sair das nossas vidas é o Senhor. E por isso São Padre Pio escreveu uma oração muito bonita, a partir desta oração em que ele diz: fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco, te abandono, preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Esta também deve ser a nossa prece. Fica conosco, Senhor, porque perderemos tantas coisas nesta vida, ao longo do nosso caminho, mas nós não podemos perder-te jamais. E Jesus consente com aquela prece, porque Ele queria estar com os discípulos, como está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearemos juntos. E foi isso que Jesus fez. Entrou na casa, visitou a intimidade daqueles discípulos, e é o que Ele quer fazer conosco também. E na mesa, os olhos que antes estavam turvados pela lágrima, pela dor, se abrem. São Lucas quer dizer que ali era uma missa. Os gestos que São Lucas colocam são gestos eucarísticos. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e lhes distribuiu. E ali os discípulos perceberam o Senhor presente. É fato que o que São Lucas quis ensinar para a comunidade quando escreveu este texto é: se queremos encontrar o Cristo ressuscitado hoje, a via segura é pela palavra e pela Eucaristia. Ele está tão presente conosco quanto esteve com aqueles discípulos. Na presença do Senhor Eucarístico, o nosso coração arde, os nossos olhos se abrem para percebermos: o Senhor está na nossa história. E o movimento dos discípulos é de fato a resposta que Deus quer de nós quando Ele se revela nas nossas vidas. Eles se levantam, voltam para a comunidade da qual tinham se afastado, voltam para Jerusalém, voltam para o testemunho, voltam para o grande sonho de Deus, recuperam as suas forças no Senhor. O Salmo nos dizia que se temos o Senhor ao nosso lado, não vacilamos. Que se temos o Senhor ante os nossos olhos, não vacilamos. E é isso, que possamos ser como esses discípulos, que o Cristo ressuscitado ressuscite a nossa fé, as nossas expectativas, a nossa esperança, ilumine o nosso olhar e nós possamos, além de ressuscitados, sermos também a presença ressuscitante no mundo, porque o cristão deve ser outro Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para